Pessoal, nós vamos falar agora aqui rapidinho das leis de Newton. Nós temos aqui, só para lembrar, Isaac Newton viveu de 1643 a 1727. Ele é um dos principais físicos e matemáticos, né? Ele está entre os 10 físicos mais importantes. Ele desenvolveu as leis de Newton, as leis da gravitação universal e o cálculo diferencial e integral, que é muito usado na universidade para quem estuda a área de exatas. Né? Ele nasceu na Inglaterra, em Lincolnshire, né? E morreu aos 84 anos lá também. Nós temos as 3 leis de Newton que nós vamos estudar. Nós temos a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. O princípio da inércia diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Ou seja, se ele está em repouso, ele precisa de uma força para se mover. Se está em movimento, precisa de uma força para parar. Nós temos a segunda lei, é o princípio da dinâmica, que um corpo precisa de uma força para se mover. A força que é regida por essa fórmula, força igual a massa vezes aceleração. Então, né, exemplo, se um corpo tem massa grande, ele precisa de muita força para produzir aceleração. É a mesma coisa uma pessoa querer empurrar, né, uma bicicleta e querer empurrar um carro. As massas são diferentes, então precisa de mais força. E nós temos o princípio de ação e reação, que toda ação gera uma reação. Lembrando que a ação acontece num corpo, a reação acontece no outro. A ação e reação nunca acontecem no mesmo corpo, né? Então, quando eu empurro um carrinho, por exemplo, a ação está empurrando para frente, a reação para trás, ao contrário. Quando a pessoa dá um tapa, por exemplo, devagar numa mesa, a força de ação é aplicada na mesa, mas a reação é na mão. Então, elas são forças de mesma intensidade, mas opostas. Tá certo? Nós vamos ver aqui uns exemplos rapidinho para poder a gente estar fazendo aqui. Por exemplo, uma pessoa de massa 70 quilos pesará quanto na Terra e na Lua? Lembrando que a fórmula é força igual a massa vezes aceleração, a fórmula principal. Mas como eu quero é o peso, então peso é massa vezes... Qual é a aceleração do peso? É a aceleração da gravidade. Então peso é massa vezes gravidade. Então, lembrando, força é o peso, a massa, repito, e a aceleração é a gravidade. Então, peso é igual a massa é 70, a gravidade na Terra é 10. Então, peso é igual a 700 newtons. Então, a pessoa na Terra pesa 700 newtons. Agora, na Lua, é a mesma fórmula. A Lua, só que peso é igual a massa é 70, só que a gravidade é 1,6. Então, peso é igual. Então, 1,6 vezes 70 vai dar 112 newtons. Então, esse será o peso da pessoa lá na Lua. Será 6 vezes mais leve. Nós temos o segundo exemplo aqui. Um carro é atolado, empurrado por 2 homens, exercendo forças no mesmo sentido. Um aplica força de 160, o outro aplica de 200. Enquanto que a lama resiste com força de 180. A aceleração do carro ao sair da lama é 0,2. Qual é a massa do carro? Então nós temos um homem e outro homem empurram no mesmo sentido. Então as forças dos dois somam. Só que a força da lama é o contrário, então ela subtrai. Vou chamar ela de força 3. Então essa é a força resultante. Então a força resultante são essas 3 forças, a dos 2 homens, né, do homem 1, homem 2, esse aqui é da lama. Então nós temos uma força de 160 e a outra de 200. A força da lama é de 180 ao contrário. Então força resultante é 360 menos 180. Força resultante é 180 newtons. Só que ele quer saber a massa do carro. Então vamos usar a outra fórmula que nós aprendemos. Força igual a massa vezes aceleração. A força que descobrimos é 180. A massa a gente repete. A aceleração diz que saiu lá da lama 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então m é igual a 180 dividido por 0,2. A massa é igual a 900 quilos. Então o carro que foi atolado tem 900 quilos.